Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero pedir a você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Salmo. Quero continuar olhando para esse livro da Bíblia. Salmo de número 46, um salmo muito conhecido. Acredito que a maioria de vocês conheçam esse salmo e que alguns tenham até mesmo esse salmo decorado, de tão bonito, de tão belo, de tão profundo, de tão verdadeiro que esse salmo é. Salmo de número 46. Queria pedir a você agora sua atenção para esse momento. Chamar você a colocar mesmo a sua mente, o seu coração nesse momento. Porque todas as vezes que a gente se aproxima da palavra de Deus, todas as vezes que a gente abre as Escrituras, é o próprio Deus falando aos nossos ouvidos. É o próprio Deus trazendo uma palavra para os nossos corações. Às vezes fortalecendo a nossa fé, nos encorajando. Muitas outras vezes nos confrontando, nos fazendo, nos levando a reavaliar a nossa condição. Mas sempre que é para o fortalecimento, para o encorajamento, ou mesmo quando é para nos confrontar, Deus faz isso sempre com um propósito muito específico. Nos fazer crescer, nos fazer sermos um tipo de gente que glorifique o nome dele. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade com a Bíblia, porque às vezes ela vai fundo no nosso coração e nos confronta. Mas é Deus trabalhando. E você sabe que, de muitas maneiras, Deus cuida da nossa vida. E a gente precisa perceber e entender que quando nós estamos expostos à palavra de Deus, é também um cuidado, uma manifestação de cuidado de Deus para as nossas vidas. Então, esse momento do culto, onde a gente abre as Escrituras, abre o coração, abre os ouvidos, para ouvir esse recado que vem da parte de Deus, é também uma forma de cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. É Deus dizendo para vocês: eu tenho algo para falar a vocês. Eu tenho alguma coisa que pode mudar o seu coração, que pode mudar a sua mente, que pode fortalecer a sua fé, que pode reanimar a sua alma. E isso é parte do cuidado de Deus, parte daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então quero chamar você a esse momento com esse entendimento de que Deus também está falando aos nossos corações, mostrando também um pouco do seu cuidado que tem recaído sobre nós. Salmo de número 46, um salmo belíssimo, diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 10 novamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo Espírito de Deus, nos conduza, Pai, a toda a verdade da Tua palavra nesse momento. Nos guie, nos direcione, nos revele Jesus. Aplique essa palavra aos nossos corações mais uma vez. Que o Senhor, Pai, ilumine as nossas mentes, abra o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente desfrute dessa porção das Escrituras mais uma vez, para que a gente cresça, para que a gente amadureça
e para que a gente viva a partir dessa realidade que o Senhor está nos chamando nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os salmos carregam uma singularidade. Por todos os livros da Bíblia, a gente percebe Deus tratando com o homem, Deus falando ao coração do homem, Deus chamando o homem, Deus convocando o homem. Mas nos salmos há uma dinâmica que quebra um pouquinho essa lógica. É o movimento do homem, é o homem que se coloca na direção de Deus. Deus também fala por meio dos salmos ao coração do homem. Mas os salmos revelam esse movimento do homem se apresentando a Deus. E é interessante que quando o salmista se apresenta a Deus através dessas canções, porque os salmos são canções, são poesias, são orações que eram usadas nos cultos ou enquanto o povo se dirigia ao templo. Eles evocavam esses poemas, essas canções, essas orações para adorar ao Senhor, para preencher o coração com essas verdades de Deus. E é interessante quando o homem se apresenta diante de Deus nos salmos, ele revela não só a sua adoração ao Deus, mas ele revela a concepção, a percepção que ele tem desse Deus. Então, por vezes, a gente vê os salmos dizendo: o Senhor é o Criador. O salmista está revelando que a concepção dele, ele entende esse Deus como aquele que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus dos exércitos, então esse que vence as batalhas. E os salmos vão nos apresentando essas facetas de Deus através da ótica do salmista. E aqui a gente tem, mais uma vez, a percepção que o salmista tem em relação a Deus. Quero fazer uma pergunta a você. Se você fosse descrever Deus hoje, como é que você faria isso? É isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está descrevendo Deus, a ótica dele. Não apenas descrevendo Deus, a percepção que ele tem a respeito de Deus, mas o tipo de relação que ele pode ter com esse Deus que ele está descrevendo aqui. Se você fosse escrever um salmo hoje, como é que começaria o seu salmo? Você pode fazer isso, inclusive. Você pode ter um caderno de salmos escrito por você. Uma coisa eu posso garantir a você. Se você fizer isso, você vai perceber que a cada dia você vai descrever Deus através de um ângulo diferente. Porque Deus vai se apresentando a nós por vários ângulos. E quando a gente se propõe a perceber como Deus está se revelando, se apresentando, a gente vai o percebendo por ângulos diferentes. É isso, os salmos são literalmente isso. Percepção do homem a respeito de Deus, de como ele pode desenvolver essa relação com Deus. E ele vai descrevendo isso de forma, através de canções, poesias e às vezes de oração. Aqui está, mais uma vez, o salmista descrevendo o Deus que ele está reconhecendo e percebendo, mas também descrevendo como se dá essa relação dele com esse Deus. Porque isso é um outro fato muito importante na Bíblia. Deus não apenas nos criou, mas Deus entrou na história. Deus se envolveu com a história. O que significa dizer que Deus, de alguma forma, permitiu sujar as suas mãos, sujar os seus pés. Ele entra na história. Ele participa da história. Ele se envolve com a história. E mais ainda, ele se envolve com a minha história e com a sua história. Deus não está isento, imune ao sofrimento humano, às dificuldades que nós enfrentamos. Ele não está distante, olhando para nós de longe. Ele está perto. Ele está conosco. O salmista vai mostrando essa realidade.
A primeira coisa que a gente vê nesse salmo é a percepção que o salmista tem em relação a Deus. Como o salmista percebe Deus aqui? Como um Deus que é um lugar de proteção para mim e para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É assim que ele começa descrevendo como ele reconhece, como ele percebe esse Deus, a quem ele adora, como um lugar de proteção. Eu acho isso aqui de uma beleza, assim, grandiosa. Eu acho que poucos de nós teria essa sensibilidade de descrever Deus como um lugar. Eu acho interessante isso. Ele não está descrevendo Deus apenas como uma pessoa, mas como um lugar de proteção. É como se ele olhasse para Deus e percebesse: quando eu estou nele, eu percebo essa proteção que me envolve. Deus como uma fortaleza. E você sabe que, para o salmista, falar de torre forte, falar de lugar de segurança, tem muito a ver com o seu cotidiano. Porque eles viviam em meio a guerras. Por muitas vezes o povo de Israel era assolado por povos vizinhos, nações vizinhas, que entravam em combate, em batalha. De forma que a todo momento eles precisavam encontrar um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de proteção. Aí quando ele vai falar sobre Deus, ele evoca essa realidade e fala assim: Deus é esse lugar onde eu encontro esse abrigo profundo, onde eu encontro proteção. A diferença é que essa proteção que ele está descrevendo aqui, falando em relação a Deus, não é contra um iminente ataque humano. É uma proteção para a nossa alma. É um lugar de abrigo para o nosso ser. É como se o salmista estivesse dizendo assim: nós precisamos de um lugar de proteção. E em Deus a gente encontra esse lugar. Não para nos proteger apenas das dificuldades da vida, mas para guardar a nossa alma. Para nos oferecer essa sensação de segurança que a gente tanto busca. Somente em Deus a gente encontra essa sensação plena de segurança. Somente em Deus a gente encontra esse descanso para a nossa alma. É disso que o salmista está falando. Desse lugar que a gente encontra em Deus, que nos oferece esse descanso para a alma. Onde a gente está plenamente seguro, satisfeito. Ele está evocando essa realidade. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais isso, é como se o salmista estivesse dizendo assim: nós não estamos no lugar onde a nossa alma é plenamente satisfeita e se sente segura. Nós estamos fora desse lugar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a queda provoca justamente isso em nós. Ela nos desloca desse ambiente de segurança, de proteção. É como se a queda tivesse nos tirado do nosso verdadeiro lar. É como se nós estivéssemos aqui com essa saudade desse lugar. É como se nós estivéssemos vivendo fora do nosso habitat natural. Fora dessa condição que nos oferece plenitude. É como se a gente estivesse fora desse lugar. Aí o salmista está dizendo: mas em Deus a gente encontra esse lugar. Ou seja, em Deus, a gente de fato está no nosso verdadeiro lar. Onde a nossa alma repousa. Onde a nossa alma descansa. Onde a gente se sente satisfeito. Onde nós somos saciados. É por isso que a gente vê
pessoas que não se contentam com nada o que tem. Sempre falta alguma coisa. Conhece alguém assim? Sempre tem um vazio no coração. Está sempre buscando alguma coisa. Ela consegue um trabalho novo, com condições melhores, com um salário menor, mas daqui a um pouquinho, ela está reclamando do trabalho. Ela consegue uma casa melhor, um lugar melhor, mas daqui a pouquinho, ela está insatisfeita e está reclamando da casa. Ela passa anos pedindo um namorado, uma namorada, com desejo de casar. Aí quando casa, daqui a pouquinho, está reclamando do marido, da mulher. Nós somos assim. Isso revela essa inquietação do nosso coração. Isso revela esse vazio que a gente carrega no coração. E quando o salmista está dizendo que ele é o nosso refúgio, ele não está apenas dizendo, ele nos protege das dificuldades. Também isso, mas mais do que isso. O que ele está dizendo é, em Deus, a gente encontra essa plenitude que a gente tanto busca. Só nele a gente consegue preencher esse vazio do coração. É nele. Não são nas coisas que a gente consegue adquirir com as nossas mãos. Isso sempre vai colocar diante de nós o desejo de buscar mais e mais. Mas quando a gente se encontra com Deus e tem uma experiência profunda com Ele, esse desejo é saciado, é satisfeito. Porque como já disse Dostoiévski, esse importante romancista russo, num dos seus escritos ele diz, há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. O que significa dizer que esse vazio só é preenchido quando Deus ocupa esse lugar. É aí que a gente desfruta de uma saciedade. É em Deus. É por isso que Jesus vai se apresentar como a água da vida. Quem beber dele não tornará a ter sede. Ele vai satisfazer essa sede que tem no nosso coração. Mas em segundo lugar, o salmista agora vai nos chamar à confiança. Uma vez que a gente entende que em Deus a gente encontra esse lugar de repouso, esse acolhimento para a nossa alma, essa proteção. Agora ele diz, portanto, não temeremos, a partir do verso 2. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista está descrevendo aqui uma realidade caótica das águas que estão agitadas. E ele vai dizer, em meio a esse caos, há a presença de Deus. O Senhor está no meio dela. E é por isso que ela não é abalada. O que significa dizer que a gente pode guardar no coração essa confiança e essa esperança de que em Deus, que é esse refúgio, que é esse lugar de proteção para mim e para você, há a intervenção, a manifestação do seu poder, que chega muitas vezes dissipando o caos que nos envolve. Acalmando as águas agitadas que se levantam. Trazendo paz para a gente, em meio ao caos. Não é a realidade de que a gente não vai passar por situações caóticas, não. O que a Bíblia diz é que, por vezes, o caos vai se instalar na nossa vida.
por vezes a gente vai se ver em meio ao caos, em meio à realidade caótica. E eu arriscaria aqui dizer, pelo menos a partir da minha experiência de vida, o caos parece que é sempre uma realidade presente. Quando a gente acha que vai dar um suspiro e que as águas vão acalmar, de repente elas se levantam de novo. E a gente fala, para onde eu vou agora? Mais uma vez, tem uma canção, se você não conhece, você vai fazer um bem ao seu coração. Ela se chama Deserto, um grupo chamado Os Arrais. E a letra diz alguma coisa nesse sentido. A gente atravessa um deserto, quando a gente chega no final do deserto e a gente olha para frente, a gente vê outro deserto. Eu acho isso aqui de uma sabedoria, porque senão a gente fica assim, eu atravessei o deserto, acabou, agora a minha vida é só festa, alegria. Não, a vida não é assim, você sabe disso. Você sabe disso. Então, às vezes, a gente atravessa um deserto e lutas e dificuldades e escassez. E quando a gente acha que chegou no final do deserto, a gente se depara com outro deserto. Para quem a gente corre? O que a gente faz? Aí o Salmo 46 é esse oferecimento para mim e para você de esperança, de conforto para o nosso coração. Tem um outro autor que disse assim sobre esse salmo: o Salmo 46 é o hino da igreja. A igreja por séculos tem esse salmo aqui como um hino de louvor a Deus, de confiança, de esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É por isso que a igreja mantém essa esperança viva, a despeito de do caos que se instala na igreja, em volta da igreja, a igreja permanece, a igreja continua. E é interessante que a nossa vida também é assim. Em meio aos desertos, ao caos que se instala, ter o Salmo 46 como essa fonte de consolo, nos é esse sopro de esperança no coração. Então, por que nós precisamos não temer? E o que é não temer aqui que o salmista está falando? Ele não está falando para que a gente ignore a realidade caótica e os desertos da vida. Não é isso. Vamos fingir que está tudo bem? Vamos agora ser daqueles que dizem é só vitória, como se não houvesse o caos e o deserto. Não. Não é esse o convite. Não é só vitória. Eu não sei você, mas eu, quando olho para a minha experiência, eu não vejo só vitória. Eu vejo muitas vitórias, mas eu vejo muitas batalhas. Inclusive muitas perdas. Inclusive, Deus muitas vezes me chamando para lugares onde eu tenho que abrir mão e deixar coisas para trás. Que aos olhos humanos significa perda. Mas para que eu entenda o chamado de Deus, eu preciso abrir mão muitas vezes. Então, essa ideia de só vitória, na minha experiência, ela não se encaixa. Do que ele está falando? Não temeremos. Não é ignore, finja que está tudo bem, despreze a realidade. Não é isso. Não é uma alienação à realidade. O convite que está sendo feito é: mantenham-se firmes, mantenham a confiança no coração. Não permita que o caos domine o seu coração. Faça você sucumbir, faça você afogar. Não permita que o caos te paralise. E, sobretudo, não permita que o caos te afaste da comunhão com Deus. Não tema, é isso. Continue confiando, continue guardando uma esperança viva no coração. Continue seguindo, continue atravessando o deserto. Continue, porque é a esperança para mim e para você. E qual é a esperança que ele está nos lembrando? Que Deus está aí no meio. Como eu disse no início, Deus não está isento e longe dos nossos sofrimentos. Mas Deus está sofrendo junto conosco. Deus está passando pelo deserto junto conosco.
Sabe onde isso é muito representado? Não sei se você conhece. Quando no Antigo Testamento vai narrar o tabernáculo. O tabernáculo era a representação da presença divina no meio do povo. Eles armavam uma espécie de grande tenda no meio do povo, no meio do arraial. E aquela tenda, que era o tabernáculo, representava, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. É interessante que eles estavam no deserto armando o tabernáculo, a tenda, simbolizando. Aqui no deserto, Deus está também manifestando a sua presença. É isso que o salmista está dizendo. Não temam por conta disso. Em outras palavras, o salmista também está percebendo isso. Que em meio ao caos, nós somos aquele tipo de gente que continua confiando, que continua caminhando, que continua guardando uma esperança, ainda que seja em meio às lágrimas, ainda que seja em meio ao coração tomado pela dor. A gente continua. Porque a gente reconhece que Deus está segurando as nossas mãos, e nos levando e nos fazendo dar mais um passo. E por vezes, a gente perde tantas forças que a gente não consegue nem andar. E aí Ele manifesta também, mais uma vez, o seu cuidado, nos pegando no seu colo e nos levando. Nos carregando, literalmente. É por isso que às vezes a gente se vê em meio a condições tão difíceis e a gente não reconhece. Como é que eu tive força para atravessar esse problema? Como é que eu tive condições de atravessar isso? Porque não foi você. Foi Deus te carregando. Porque não foi você, você já não tinha mais força. Mas foi Deus te segurando no colo dele, falando, vamos. Agora é comigo. Você não dá mais conta disso. Apenas descanse, porque eu vou te levar nos braços. É isso que o salmista está nos lembrando aqui. Não tema. Por quê? Porque Deus está presente. E ele vai evocar também mais uma terceira ideia que eu quero dividir e partilhar com você nessa manhã. Em meio a esse caos, ele vai dizer, vinde, contemplai, a partir do verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E ele termina dizendo, então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, em primeiro lugar, ele reconhece Deus como esse ambiente que nos oferece segurança. Segurança para a nossa alma. Segurança para a nossa existência. Onde a gente se sente plenamente satisfeito. Onde o vazio do nosso coração é ocupado pela presença dele. Ele é esse refúgio. Ele é essa fortaleza que nos cobre, que nos protege. Não apenas das dificuldades, mas aquele que guarda de fato a nossa alma, onde a gente encontra o nosso verdadeiro lar. E ele vai dizer que esse Deus, em segundo lugar, é um Deus que nos chama a não temer, porque Ele está conosco, atravessando os desertos, nos fortificando. Em terceiro lugar, Ele vai nos chamar a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Eu acho isso aqui um convite importante, para que a gente não perca os nossos olhos de Deus, porque muitas vezes os nossos olhos eles estão direcionados para as dificuldades. E aí o que ele está dizendo é, então, você está no meio do deserto, envolto a uma realidade caótica. Aí, nesse lugar, olhe para o que Deus está fazendo. Então, eu acho esse um recado assim importante para mim e para você. Ainda que a sua realidade seja mais difícil, olhe para o que o Senhor está fazendo com você, em você, a partir de você, aí, nesse lugar onde você se encontra hoje. Porque é isso que faz o nosso coração realinhar. A gente precisa disso. Ter o nosso coração realinhado com Deus.
O nosso coração, ele é essa fonte de emoções. Então, por vezes a gente está bem, por vezes a gente está mal. A gente vai oscilando. Aí quando o salmista nos chama e nos convoca a olhar para o que o Senhor está fazendo, é como se ele estivesse dizendo assim, então, realinhe o seu coração. Coloque o seu coração em sintonia com o que Deus está fazendo. Sabe aquela ideia do rádio? Eu não tenho mais, hoje em dia não tem tanta frequência assim, né? Você vai procurando a estação e fica aquele chiado, aí de repente entra lá uma estação que pega bem, aí você, graças a Deus, não aguentava mais esse chiado, aí você ouve lá a programação. O nosso coração precisa disso, esse chiado, esse ruído que aparece, é a falta de sintonia do nosso coração com Deus. Como é que a gente sintoniza o nosso coração com Deus? Olhando e reconhecendo por que Ele está fazendo. Não apenas por nós, mas muitas vezes em nós. E muitas vezes a partir de nós. É assim que a gente vai realinhando o nosso coração. Então ele está dizendo aqui, vinde, ou seja, vejam, olhem, contemplem o que as obras do Senhor. Perceba isso. O que Deus está fazendo na sua vida? Ou você é daqueles que acha que Deus não está fazendo nada por você? Você reconhece a mão de Deus sobre você, agindo, cuidando? Dia desses, eu estava lendo e me deparei com uma frase que pegou o meu coração. Onde diz assim, a gente tem duas formas de viver. Achando que nada é milagre, ou achando que tudo é milagre. Quando o salmista diz, olhem, contemplem o que o Senhor está fazendo, vivam como esses que acham que reconhecem que tudo é milagre. Tudo é ação de Deus. Tudo está acontecendo por uma permissão de Deus. Não sejam desses que acham que a vida não tem propósito, não tem significado, que a gente está aqui por acaso. Não sejam desses que decidiram viver a partir das suas próprias ideias. Não sejam desses, porque esses precisam contar apenas com a força dos seus próprios braços. Sejam desses que reconhecem que tudo é milagre. Tudo acontece pela vontade de Deus. Estamos aqui, inclusive, porque Deus um dia decidiu criar o universo e criar a humanidade. Vontade de Deus. E se Deus nos criou, Ele não nos criou para deixar a gente ao acaso. Ele nos criou para que a gente pudesse desfrutar da presença dEle. Ele nos criou para Ele. O salmista está dizendo, então vejam. Vejam o que o Senhor já fez na sua vida. Vejam o que Ele já está fazendo. Ele vai trazer aqui, dentro do contexto que ele vivia, evocando esse cenário de conflito, de guerra. Põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro de fogo. É a linguagem do salmista, é o contexto dele. A minha pergunta é, o que você colocaria nesse versículo, ao perceber o que Deus tem feito na sua vida? Eu colocaria, Deus é esse que não deixa faltar o pão sobre a mesa. Como é que seria o meu salmo? Deus é um Pai amoroso, que me cerca dos seus cuidados, da sua graça. Não é um Deus que está longe, mas é um Deus que está perto. É um Deus que me conduz em meio aos desertos, em meio ao caos. Como é que Ele se manifesta na minha vida? Não deixando o pão faltar, não deixando o fôlego de vida faltar. Me sustentando, me dando condições, me dando capacidades, me fortalecendo em meio ao caos.
guardando a minha vida, protegendo a minha vida, cuidando do meu coração. Como é que você preencheria isso? O que você tem visto Deus fazendo na sua vida? E eu acho isso necessário para desconstruir muitas vezes uma ideia errada que a gente tem a respeito de Deus. A ideia de que a gente às vezes só percebe Deus quando algo muito grandioso acontece. Esse trecho do Salmo me faz perceber que Deus está o tempo todo se manifestando, mostrando a sua presença, o seu cuidado. Nem sempre através de coisas grandiosas aos olhos humanos, aquilo que a gente às vezes considera grandioso. Mas muitas vezes, nos carregando no colo, nos fazendo vencer os desafios, nos sustentando em meio à dor e ao sofrimento, em meio ao choro, sendo consolo, nos dando sabedoria para que a gente tome melhores atitudes na vida, nos ajudando a crescer a imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus, é fazer de nós esse tipo de gente. E por fim ele diz, então, diante disso tudo que você está vendo, aquiete-se. Diante disso tudo, coloque o seu coração em reverência diante desse Deus. Olhe para a vida com reverência. Perceba essa sacralidade que existe na vida. A vida é algo sagrado, meus irmãos. Porque a vida nos foi ofertada pelo próprio Deus. E tudo que vem de Deus é sagrado. A vida é um elemento sagrado. Não é só quando a gente está reunido aqui na igreja que é um ambiente sagrado. Também, mais do que isso, a vida é um elemento sagrado. A sua vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Como é que você percebe a sua vida? Qual o valor que você dá para a sua vida, para a sua história, para a sua existência? Aquiete. Saiba que Ele é Deus. Que é Ele que está fazendo você viver. Que é por meio dele que a gente tem a possibilidade de experimentar a vida. Aquiete-se. Saiba que nele você encontra proteção para sua alma, para os dilemas que você enfrenta na vida. Saiba que nele a gente encontra possibilidade de desfrutar da vida sendo conduzidos por ele em meio às águas tumultuadas e agitadas. Ele vem nos socorrer e saiba que ele está agindo. Saiba que ele está agindo. Guarde isso no seu coração. E a fortalecer você nessa manhã, a sua fé, a sua confiança no Senhor, a partir desse salmo. Queria que o nosso coração fosse inundado com essa porção das Escrituras, que nos chama a confiança, que nos chama a olhar para o que Deus está fazendo, que nos chama a perceber quem Ele é para nós. Esse abrigo seguro, essa rocha, essa fortaleza. E queria que isso fosse uma verdade no seu coração e no meu coração. Que a gente viva com essa consciência mais aprofundada de quem é Deus, de como a nossa relação pode ser cultivada com Ele. Que a gente saia dessa ideia fantasiosa sobre Deus, como um Deus que fica lá apenas para nos dar benefícios. Uma ideia muito imatura a respeito de Deus, muito infantilizada a respeito de Deus. Mas que por vezes ela vai se perpetuando nas nossas mentes. Deus está lá, está longe. Quando eu faço uma oração, Ele me abençoa. Quando eu vou na igreja, Ele me abençoa. Não, não é assim a dinâmica que o salmista nos aprende. Há uma profundidade aqui. De um Deus que está permeado na história.
de um Deus que está conosco, atravessando, sofrendo junto conosco, chorando conosco. Mas ao chorar conosco, Ele nos consola. Ele conforta o nosso coração, Ele revigora a nossa força. Porque foi essa promessa que Jesus fez. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Que a gente viva com essa confiança. Ele está conosco todos os dias. E é por isso que a gente pode descansar nele. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Senhor, Deus que é para mim e para os meus irmãos esse lugar de refúgio, esse lugar onde nós encontramos abrigo, segurança. Deus que é socorro bem presente, Pai, diante das tribulações, dos desafios que a gente enfrenta. A Ti, nós mais uma vez oramos, pedindo, Pai, que aplique essa palavra aos nossos corações, renovando a nossa confiança em Ti, abrindo os nossos olhos para que a gente perceba cada vez mais aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que a gente tenha o nosso coração tomado de gratidão. E que essa gratidão se expresse em louvor a Ti, em serviço a Ti. Que essa gratidão ela se expresse, Pai. Que não fique apenas contida no nosso coração, mas que ela transborde e nos faça viver para a Tua glória. Nos capacite a ser um tipo de gente que se coloca na vida percebendo que o Senhor está conosco, percebendo que o Senhor está agindo, percebendo que o Senhor está nos chamando cada vez para mais perto. Fortaleça a nossa fé em Ti. Não permita que o nosso coração esfrie. Não permita, Senhor. Renove, Pai. Renove a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti. Para que a cada dia da nossa vida, Pai, a gente abra os nossos lábios em louvor, em reconhecimento, em gratidão, com joelhos dobrados diante da vida, dizendo: Deus tem sido um socorro bem presente. É por isso que eu não preciso temer, porque eu sei que Ele está comigo. É por isso que eu posso continuar seguindo em frente, porque eu sei que Ele está agindo, está me conduzindo. Que a gente siga em frente, Pai. Que a gente não esmoreça, que a gente não fique pelo caminho. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém.